Jesus, Hebreus capítulo de número 10, verso de número 32, 33 e 34. Amém? Vamos ler. Diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a xingamentos, a insultos e tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, quer dizer, abrir mão dos próprios bens terrenos, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes nos céus. Amém? Amém. Vamos ler só o verso 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente abrir mão dos próprios bens. Amém? Amém. Das próprias possessões, dos objetos que possuíam, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes nos céus. Oh, glória! Amém? Quem entendeu esse negócio? Verso de número 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Eu estou lendo na NVI. A sua Bíblia provavelmente deve estar em uma linguagem um pouco diferente da minha, mas é a mesma coisa, a diferença é que a minha está mais fácil de entender do que a sua. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Então, em palavras claras, verso de número 32, olha para cá, vai dizer: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, a xingamentos, foram xingados, pessoas xingaram vocês, e tribulações. E outras ocasiões vocês se fizeram solidários com os que assim também foram tratados. Olha que coisa forte, amém? Olha que passagem gloriosa. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente abrir mão dos bens de vocês, dos próprios bens, quer dizer, das próprias possessões, pois sabiam que possuíam no céu bens superiores e permanentes. Amém? Essa, louvado seja o nome do Senhor, é a mensagem que refrescou a memória daqueles que haviam se convertido. Louvado seja o nome do Senhor. E o escritor aos Hebreus faz questão de lembrar dias difíceis, dias de tribulação. E no nosso caso não é diferente. Diga graças a Deus. A gente precisa, aliás, é necessário entender, e precisamos entender, que não podemos esquecer, amém? Dos dias que a gente passou por grande sufoco, suportou com muita aflição, muitos problemas, momentos de desânimo, momentos de tristeza, momentos em que nos fizeram chorar, momentos que nos fizeram querer correr, se mudar de casa, se mudar de cidade, porque a aflição apertava. E quem sabe, porventura, alguém pensou até em desistir da fé. Mas você passou, diga glória a Deus. Mas você sobreviveu, sim ou não? Mas você está aí firme e forte, louvado seja o nome do Senhor. Alguém ou alguma situação
te causou tanto desânimo, tanto sofrimento, tanta dor, tanta lágrima. Louvado seja o nome do Senhor, mas você passou e acabou, diga graças a Deus. E não podemos fazer vãos os dias passados, porque louvado seja o nome do Senhor. Você já pensou, olha para mim, você ralar, suar, você dá tudo de si para conquistar algo, para quando do meio para frente, louvado seja o nome do Senhor, acontecer algo e você querer abrir mão fácil daquilo que você suou tanto, ralou tanto e tanto pelejou para conseguir. Amém? Você já pensou a pessoa com 20 anos de convertida, 30 anos, 40 anos de convertida, que nem eu já conheci 40 anos de caminhada no Evangelho, foi xingado, sofreu muito preconceito. Eu não sei vocês, como foi a trajetória de vocês até aqui. Diga graças a Deus. Alguns são mais novos na fé, mas que já tiveram experiência dentro de igreja, amém? Com Cristo, já viram e ouviram coisas indesejáveis. Agora imagine você, irmão, tantos anos de fé, você perdeu pessoas, você perdeu coisas, você entrou em situações das quais você dizia para si mesmo, será que eu vou aguentar? E você aguentou, diga graças a Deus. Agora, lembre-se que em muitas situações você pensava que não ia aguentar, e orou a Deus, e buscou a Deus, e perseverou, e continuou na presença de Deus, mesmo doendo, mesmo gemendo, mesmo chorando, mesmo em agonia, mesmo em aflição, mesmo debaixo de muita dor e sofrimento, você aguentou, você orou e disse, Deus, a vontade é desistir, mas eu não quero desistir, me sustenta, e Deus te sustentou e te trouxe até esse momento. Você já pensou aguentar tudo isso e do meio por fim você desistir? Você já pensou você ter passado as piores baixas e perdas de tua vida? E você suportou e aguentou e deu a volta por cima, levantou a cabeça, louvado seja Deus, seguiu em frente. Alguém dizia, vai morrer agora, vai perecer agora, vai terminar agora a história dele, a história dela vai acabar agora. E Deus disse, não, vai acabar não, porque eu ainda tenho projeto, porque eu ainda tenho plano, eu ainda tenho algo para fazer na vida dele, eu ainda tenho algo para fazer na vida dela. E Deus te sustentou, diga glória. A gente não pode esquecer, por uma razão da nossa caminhada, o escritor dos Hebreus, ele está refrescando pelo menos um pouco da trajetória daqueles que iam ler esta carta, para eles não esquecerem o tanto que eles lutavam. E abra comigo no nome de Jesus em Judas, porque nós precisamos continuar lutando. Se você chegou até aqui, Deus vai te levar mais adiante. Oh glória! Se você chegou aqui, louvado seja o nome do Senhor, pode ter certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Aplica mais um pouquinho a tua fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Persevera. Louvado seja Deus, insiste. Conversa mais um pouquinho com o papai. Pede mais direção. Oh glória a Jesus. Se apega mais à palavra de Deus, porque Deus vai te levar mais adiante. E deixa eu te dizer, pastor, eu tenho muita história para contar. Tu vai ter mais história para contar, oh glória. Tu vai ter mais vitória para contar. Tu vai ter mais bênção para contar. Tu vai ter mais testemunho para dar. E prepara o culto de ação de graça. Vai ter mais história, vai ter um enredo a mais. Meu Deus, Jesus. Pastor, já aconteceu muita coisa boa. Fica firme, porque ainda vai acontecer muita coisa. Tem muita coisa ruim ainda para vir pela frente.
Tenha ciência disso. Diga graças a Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Tenha ciência. Você não pode basear sua comunhão e sua vida com Deus nos bens materiais que você ganha nessa vida. Amém? Tem muita coisa boa para acontecer. Tem testemunho que você ainda vai dar. Deus ainda vai operar coisa que você vai dar testemunho ainda. Mas tem muita coisa ruim ainda. Enquanto estivermos passeando por esta vida, enquanto estivermos atravessando esta vida, louvado seja o nome do Senhor. E enquanto servimos a Deus, diga comigo, enquanto servimos a Deus. Exato. Tu quer ter 100% de paz e nunca vai ter, essa é a verdade. Larga Jesus. Porque o diabo, olha para cá. O diabo, ele traz uma falsa sensação de paz. Ele traz uma falsa sensação, amém, de tranquilidade. Eu estou bem. Você sabe que a pessoa está andando no caminho errado. Você sabe que a pessoa está andando, amém, da forma que desagrada a Deus, mas ela está dizendo para si, ela está tentando te convencer e me convencer de que está bem. E muitas vezes você acredita que a pessoa está bem. Irmão, sabe quando é que a gente está bem? Quando a gente está em comunhão com Deus. Ah, mas tudo que eu peço eu vejo. Tudo que eu peço, toda a graça que eu peço eu alcanço. Isso não é sinal de comunhão com Deus. Isso não é sinal de que Deus é na minha vida. Sinal de comunhão com Deus é crente de joelho orando, oh glória, todos os dias, de manhã e de tarde, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Louvado seja o nome do Senhor, de dia e de noite, de dia e de noite. Sabe o que é sinal de comunhão com Deus? É quando você tem prazer de vir para o culto. Isso é sinal de comunhão com Deus. Sabe o que é sinal de comunhão com Deus? É quando você tem prazer de ouvir a pregação das Escrituras. Oh glória! Isso é sinal de comunhão com Deus. Sabe qual é o sinal de que você está esfriando? É quando você começa a desistir lá e perder a vontade de querer vir para os cultos. Isso é sinal de que a pessoa está desviando. Isso é sinal que o diabo está puxando ela pelo cordão devagarinho. Tá? Você está entendendo? O diabo colocou ela em cima de um colchão de água, bem macio, e está puxando bem devagarinho para o lado dele. A sensação de bem-estar, a falsa sensação de bem-estar e de paz, não quer dizer que Deus está no negócio. Não quer dizer que a pessoa está de bem com Deus. A ideia de que eu estou adquirindo bens terrenos, amém, não significa Deus está comigo, porque tudo que eu peço eu vejo, tudo que eu peço a Deus, toda graça chega na minha mão. Isso não é sinal de comunhão com Deus, é sinal de que o inimigo está iludindo a mente da pessoa. O diabo está iludindo a mente da pessoa, fazendo ela acreditar que conquistando bens materiais, bens terrenos, alcançando respostas dessa esfera terrena, ela está sendo abençoada. Oh, meu Deus. Diga misericórdia. E o que tem de gente se afastando da presença de Deus por causa desse tipo de falsa sensação de bem-estar e paz. A pessoa está achando que está abafando. E a misericórdia. A pessoa está abafando. Não, mas tudo que eu peço eu vejo. Tudo que eu busco eu consigo. Eu peço uma coisa a Deus, de repente chega na minha mão. Eita, só bem materiais. E a vida espiritual ficando para trás. E a vida espiritual. A vida espiritual ficando para trás. Judas capítulo 1, só tem um capítulo, né? Capítulo único. Judas capítulo único.
verso de número 3. Glória a Deus. Vai dizer assim, deixa eu ler aqui. Deixa eu trocar aqui a minha tradução. Amados, procurando eu escrever a vocês com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever a vocês e exortar a vocês para que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dado aos salvos. Amém? Amém. Batalhem, lutem, não cruzem as mãos, não descansem a mente e os olhos, batalhem. Exortação do homem de Deus, é a exortação da palavra de Deus. Não tem descanso nem de dia nem de noite. Leia a palavra, medite na palavra, ore, busque a Deus, lute pela salvação comum. Lute, batalhe. Porque tudo que o diabo quer é que a gente se acomode. Pare de orar, pare de ler as escrituras, pare de vir para o culto, pare de buscar Deus, pare de ter comunhão com a igreja de quem? De Deus, é tudo que Ele quer. Ele coloca o camarada em cima de um colchão, aquele colchãozinho de água, e sai puxando por uma cordinha bem devagarinho, sem pressa nenhuma, desviando a pessoa aos poucos. Você está entendendo isso? A pessoa está se sentindo confortavelmente bem e em paz, mas não ora quanto deveria orar. Não tem apreço e apego pela palavra. Você vê o descaso. E a falta de preocupação em relação com a própria alma. Amém? Um texto que me chama a atenção é o Evangelho de Marcos 8. O Evangelho de Marcos 8. O verso 34 vai dizer o seguinte. Eu sempre medito nele, é bom que vocês decorem. Diga glória. Bom que vocês decorem. E dizia a Jesus às multidões que o seguiam: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz cada dia. Aliás, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Amém? E siga-me. Tome a sua cruz. O verso 35 vai dizer: pois aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, irá salvá-la. Oh, glória! Você está entendendo isso? É perdendo que se ganha. A pessoa acha que quando ela está desmoronando financeiramente, quando ela está desmoronando materialmente, quando está dando tudo errado, ela acha que Deus está abandonando ela. Amém? E eu quero ler com você em Tiago. Abra aí na epístola de Tiago, acho que é o capítulo 1. Tiago 1, verso 9. O irmão de condição humilde, amém? Deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Quem está entendendo esse negócio? A pessoa foi abençoada, Deus o exaltou, Deus está abençoando financeiramente e materialmente. Diga glória a Deus. Então, o conselho que ele dá, sinta-se feliz. Amém? Quando Deus estiver lhe abençoando. Agora o verso 10 vai dizer o seguinte: e o rico deve se orgulhar se passar a viver em condição humilde,
porque passará como a flor do campo. Diga graças a Deus. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. É simples. Se a pessoa está sendo exaltada, abençoada, Deus está abençoando ela materialmente, financeiramente, amém? Se alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Se alegre. Ele vai dizer orgulhe-se nisso. Mas aquele que for rico, que estiver empobrecendo, você está entendendo isso? Ele que se orgulhe também. Porque o rico passará que nem a flor. A flor ela nasce, amém? Ela gera, cresce, fica bonita e depois murcha e morre. É rápido. A vida de uma erva é rápido. Ela hoje existe e amanhã morre. Diga graças a Deus. Há pouco tempo nasceu um pé de girimum lá em casa. Rapaz, o bicho quase que tomava conta do terreno todinho. Subiu em árvore, desceu árvore, subiu árvore, desceu árvore. Tomou conta quase de tudo. Estava tomando conta quase do terreno todo. Pense. O que acontece? Passou o mês das chuvas. Está indo embora as chuvas. Um pouquinho do sol, o bichinho já está murchando, secando e já morreu boa parte dele. E ele vai morrer ali e acabou. Assim é o rico. Amém? Assim é o rico. O pobre que está sendo exaltado, se orgulhe, se alegre. Se satisfaça nesse momento. Mas na hora que a pessoa que é rica empobrecer, também se satisfaça e se alegre. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Diga graças a Deus. E ele vai comparar o rico com a Eva. E ele vai dizer da mesma forma: o rico murchará em meio aos seus afazeres. Verso 12 vai dizer: feliz é o homem que persevera na provação. Uma pessoa está caindo em instabilidade, em depressão financeira, material, está perdendo tudo que tem. Aí eu não aguento o quê? A pessoa, ela de repente quer desistir da fé. Amém? Pensando que aqueles bens materiais eram a base que lhe garantia. Louvado seja Deus, viver uma vida segura até o dia da morte para lhe garantir o céu. Mentira! Porque a palavra de Deus diz que no céu há uma possessão superior. Louvado seja Deus indestrutível. Lá, bendito seja Deus, tudo que existe lá não acaba. Glória a Deus. Amém? Eu tenho que me satisfazer na etapa que eu estou passando. Respeitar a etapa. Porque etapas vão e voltam. Elas vêm e vão embora. Tudo começa e tudo termina. Hoje está bom, amanhã piora. Quando é depois melhora, diga glória a Deus. Hoje você chora, você geme, você, louvado seja Deus, se abate de tanta dor e remorso. Quando de repente Deus envia uma notícia, alegra teu coração, glória, e coloca um louvor na tua boca. Você está entendendo isso? Não reclame na etapa que você está passando. Bem-aventurado, feliz é aquele ou aquela que persevera na provação. Amém? Amém? Feliz é aquele ou aquela que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aqueles que amam a Ele. Olha para cá. O que você mais ama?
Cuidado. Não coloque coisas nem ninguém acima da fé que você professa. Amém? Cuidado, porque a vida ela tende a desafiar o nosso coração e a tocar justamente onde a gente menos quer que ela toque. Quanto mais você for desapegado de coisas e de pessoas, menos você vai sofrer. Outra coisa, o diabo vai te tentar naquilo que sabe onde dói. O diabo vai te tentar naquilo que sabe onde dói. Olha para mim. A pessoa que ela anda com Deus de verdade, olha para cá. Ela está, amém? Em um nível acima. Diga comigo, um nível acima. Eu não estou falando em questões de superioridade, porque ninguém é melhor que ninguém. Eu estou dizendo o seguinte: quem anda com Deus de verdade é como aquela pessoa que vive nas nuvens. Diga graças a Deus. Você mexe com ela, você provoca ela, você está lá cutucando ela, você quer tirar ela da paciência de todo jeito, mas ela está viajando. Diga glória a Deus. Ela está em outro patamar. Diga glória. Você quer de toda maneira, louvado seja o nome do céu, tirar a pessoa do sério, mas ela está em outro patamar, porque ela está pegada nas mãos do Espírito Santo de Deus. Oh, glória. Ela está nas nuvens, caminhando com Deus para Canaã. Tenta atingir, amém? 1000 cairão ao teu e 10.000 à tua, mas tu não serás atingido. Glória! Tentam atingir, mas você está em outro nível, em outro patamar, porque você está caminhando de mãos dadas com o Criador. Glória! Quanto mais você andar com Deus, Deixa eu simular aqui algo. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou e não se viu mais Enoque, porque Deus o tomou para si. Glória. Fica graça. Amém? Quanto mais você andar com Deus, menos os problemas, as pessoas, as crises, a dor vai te ver. Quem está entendendo esse negócio? Você não entendeu. Você vai sumir perante os olhos dos teus inimigos. Eles não vão te enxergar. Oh, glória! Você está entendendo isso? Porque Deus cega. O problema é que a gente não quer perder. A gente não quer perder. Graças a Deus. Aí vou desistir, vou parar de ir para a igreja. Ai, mulher, tu está orando? Ai, não consigo. Tu está dentro da palavra? Ai, eu não sei lá, não está me dando mais aquela coragem. Tu jejua? Ai, faz muitos anos que eu não jejuo. Meu Deus! O diabo está trabalhando terrivelmente. Diga misericórdia. Ele está vencendo. Porque você está perdendo território para ele. Quem está entendendo isso? Você está perdendo território para o inimigo. Ele te colocou em cima de uma cama macia, está te puxando devagarinho, te arrancando da zona da oração. Mas escutando aí, ele está te arrancando da zona do jejum. Ele está te arrancando da zona da leitura e da meditação na palavra. Ele está te arrancando da zona, louvado seja o nome do céu, da comunhão com Deus. Louvado seja o nome do céu e do meio do povo de Deus. A pessoa que vivia no meio do povo de Deus, nos cultos, buscando, ela já não tem mais aquela vontade, porque o inimigo está te arrancando ela da zona segura. Amém? E na zona segura de Deus não há conforto. Diga comigo, na zona segura de Deus não há conforto. Só há confronto. Sabe onde é que tem conforto? Na zona do inimigo.
do lado de lá, porque do lado de cá não tem conforto. Você procura um dia de paz onde o diabo não me atende de alguma forma. Agora olha para mim. E quando Deus começa a te revelar, sangue de Jesus tem poder. Você está em casa e você só está sabendo o que está rolando, porque Deus está revelando. Meu Deus. Tenha misericórdia. O que é bom nisso tudo é que o avisado, ele vê o mal e se desvia. O avisado, ele se prepara. Ele se prepara na oração, ele se prepara no jejum, ele se prepara na palavra, ele se prepara na comunhão. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quando a notícia chega, dói. Porque você sabe que está rolando e você sabe que não é nada daquilo que estão falando e dizendo. Mas estão falando e estão dizendo. E estão aprontando pelas suas costas. Deus misericórdia. Por isso que eu estou dizendo a você, na zona de Deus não há conforto, há confronto. Se você é o tipo da pessoa que quando não aperta a vontade é correr, é se mudar, é ir embora, pode ter certeza, você vai perder a batalha. Porque Deus não te chamou para ir embora. Diga graças a Deus. Deus não te chamou para fugir da luta. Deus te chamou como um soldado valente, diga glória. Guerreiro e guerreira valente, tu vai ficar. A solução vai ser encontrada onde tu está. Diga glória a Jesus. Tu está pensando em correr e Deus está dizendo não corre não. Eu vou te exaltar onde tu está. Eu vou mostrar que sou Deus na tua vida para quem não quer ver e no lugar onde tu está. Entra nesse negócio. Mas você tem que suportar. Pelo amor de Deus, bem-aventurado, mais feliz é a mulher ou o homem que persevera na provação. Não é correr. Amém? Não é achar porque a vida financeira está ruim, porque está faltando o dinheiro que você queria, está ruim, Deus não é comigo, não vê festa. Aí é que Deus está contigo. Vou dizer de novo, não use como medida a tua situação financeira e material. Isso não é medida de comunhão com Deus. O cara pode estar debaixo de uma ponte, mas se ele está ali orando, buscando, se ele está meditando na palavra, guardando a palavra, vivendo a palavra, se ele está ali jejuando, se ele está ali, se ele tem, louvado seja Deus, consideração pelo povo de Deus, a igreja, tenha certeza, ele está em plena comunhão com Deus. Oh, glória! Isso é comunhão. Olha a diferença. Não use como peso e medida a tua situação financeira e material, porque coisas da terra passam e não é sinal. Quando a gente começa a adquirir bens, não é sinal que Deus está nos abençoando, é sinal de que a gente está usando a inteligência. Amém? E fazendo o possível para dar a volta por cima e conquistar aquilo que a gente quer. Porque até o ímpio, o cara cerca o diabo e está conquistando. Por quê? Porque ele é esforçado, porque ele corre atrás. Isso deixa claro que não é sinal de comunhão com Deus e de bem-estar com Deus. Amém? Porque tem muita gente rica, adquirindo bens, adquirindo material, mas vive uma vida miserável em seu coração, e a maioria delas terminam se matando porque não aguentam a pressão. Tem tudo porque se mata, tem tudo porque abre mão da vida, tem tudo. Se bens materiais são sinal de Deus abençoando, porque essas pessoas que mais têm é as que mais sofrem. Esse dia eu vi uma mãe dizendo que estava com a sua filha doente no hospital. Você está entendendo isso? E alguém colocou em um comentário de um vídeo e estava dizendo, o cara que não tem uma vida financeira boa,
é um miserável. A mulher disse: gente, você não sabe o que é vida boa não, eu tenho de tudo. De tudo. Eu tenho bens, eu tenho um carro bom para andar, eu tenho uma casa boa, eu tenho dinheiro, estou com dinheiro na conta. Mas eu sabe o que eu queria de verdade? Era a saúde da minha filha. Era isso que eu queria, a saúde da minha filha. O que tem de pessoas que daria tudo para ter o mais importante, a companhia de alguém que já foi, a saúde de alguém que está indo embora, meu Deus. Você está entendendo isso? Daria tudo, a minha mão de tudo. Eu conheci pessoas que disse abertamente: eu daria tudo que eu tenho para ter de volta aquela pessoa que eu perdi. Porque o dinheiro, eu investi tudo que tinha na saúde da pessoa e não consegui, a pessoa terminou morrendo. As pessoas estão confundindo as vozes. Amém? Estão confundindo. Não, elas pensam que ter é melhor do que ser. Que possuir é melhor do que aproveitar o momento com o que ela pode desfrutar. Diga misericórdia. E para mim terminar, Lucas, abra aí, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Se não quiser abrir, capítulo 12. Não, a pessoa baseia a comunhão dela, se eu estou sendo abençoado financeiramente, materialmente, se eu estou adquirindo bens, se eu estou conquistando, se eu estou tendo facilidade para conseguir as coisas, é porque Deus está me abençoando. É não. A Bíblia diz que o tempo e as oportunidades vêm para todo mundo, que sirva a Deus ou não venha, ou aliás, se sirva a Deus ou não sirva. Eclesiastes 9, verso 11 diz isso: o tempo e as oportunidades vêm para todos. E não escolhe bonito ou feio, se serve a Deus ou não serve, se tem ou se não tem, amém? Às vezes o cara é rico, perde tudo, fica de esmola. Às vezes o cara está vive de esmola e de repente ficou rico. Amém? Então o que é que você precisamos de cuidar? Capítulo 12, Evangelho de Lucas, capítulo 12, vamos ler aí a partir do verso 13. Alguém da multidão lhe disse: mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz e árbitro entre vocês? Eu vou trocar aqui minha tradução, que fique mais isso. Mas Jesus lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vocês? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Você vê que toda avarenta quer ser rico. Toda avarenta é apegada aos bens que tem. Diga misericórdia. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herança, a herdade, a riqueza de um homem rico tinha produzido com abundância. A herdade do homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava, quer dizer, e pensava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Descansa, come, bebe e folga. É só isso que o povo pensa. É só isso que o povo quer. O materialista só quer isso. Ele está na igreja e vive baseando a comunhão dele naquilo que ele conquista materialmente e financeiramente, mas não gosta de orar, não gosta de Bíblia, não gosta de comunhão com a igreja, não quer nem papo de comunhão com os irmãos da igreja. Tem comunhão com todo mundo lá fora. O ímpio está lá chamando palavrão, falando ceboseira, e tem comunhão com o ímpio, mas não quer comunhão com os irmãos da igreja. Não quer saber de palavra, não quer saber
saber de jejum, não quer saber de oração. Olha o diferencial. Assim vive o homem. Come, bebe e descansa, come, bebe e folga. Só pensa no bem-estar do próprio corpo e da própria vida na terra. Vou dizer de novo. Só pensa no bem-estar do próprio corpo e da própria vida na terra. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Verso 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Diga glória a Jesus. Bate palmas para Jesus e glorifica nessa noite. Não baseie, não tome por peso e por medida prosperar financeiramente e materialmente aqui na terra. Não tenha esse peso e por medida de sua comunhão com Deus. Não tem nada a ver com comunhão com Deus. Amém? Chega o tempo de todo mundo, sirva a Deus ou não sirva. Isso é a realidade, a Bíblia diz isso. Até Salomão achou isso uma injustiça. Amém? Mas Deus dá o sol e a chuva para todos, sim ou não? E a pessoa que se esforça é merecedora dos seus esforços. Isso eu estou falando de coisas materiais, porque no reino de Deus não tem esforço próprio. No reino de Deus é somente através de Jesus. Diga glória a Deus. Não baseie. Amém? A melhor medida e peso de nossa comunhão com Deus, amém? É o tanto quanto a gente ora diariamente. Quem está entendendo? É o tanto quanto a gente ora diária, é o tanto quanto a gente medita na palavra diariamente, é o tanto quanto a gente dá importância ao jejum, é o tanto quanto a gente dá importância à comunhão com a igreja. Isso aí nivela muito bem e diz muito bem como é que está o cristão na presença de Deus. Amém? Isso sim é sinal de comunhão. Isso sim é sinal de que você está prosperando na presença de Deus. Quatro palmas e glorifica o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ouvir nossa irmã Edith.